O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com a pele de carneiro, de camelo, e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Não posso mais falar crianças da catequese, porque agora já receberam a primeira Eucaristia ontem, né? Estou vendo alguns rostos aqui. Que bom que vocês estão vindo sempre para estar junto de Jesus, sempre perto dele, a vida toda. O Advento fala para nós de espera. O Evangelho de hoje abre de maneira bem simples, é bem interessante. Ele fala, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para nós, a gente ouve falar Evangelho de Jesus Cristo, a gente pensa naquele livro que eu acabei de abrir aqui, na missa que a gente proclama Evangelho, ou em casa que a gente lê e deve ler sempre a palavra. Mas quando o evangelista, o autor Marcos, escreveu esta página, ele não queria dizer isso, nem tinha livros naquela época, não tinha templos grandes como esses, mas tinha o essencial. Evangelho significa boa notícia. Ele estava falando, eu quero dar uma boa notícia. Como o anjo na noite de Natal, a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que as pessoas ouviam. Mas que boa notícia é essa? Naquela época, dizer que tinha uma boa notícia era dizer que o rei tinha vencido em batalha, numa guerra. Assim, Marcos está dizendo que um rei venceu uma guerra, mas esse rei não é o imperador de Roma. Esse rei é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso deve ser uma mensagem sempre nova e sempre de esperança para nós. É uma boa notícia. Deve ser sempre uma boa notícia. Não apenas um livro, mas uma boa notícia real, de esperança. A nossa esperança está fundamentada nisso, de que o Rei dos Reis venceu o diabo, o pecado e a morte. De fato, e a gente é parte desta vitória dele. Isso é a razão da nossa esperança. A esperança do Advento, a esperança cristã, não é otimismo, achar que vai dar tudo certo. Esperança cristã é esperar no Senhor que venceu e que continua a vencer sempre, porque Ele é o Filho de Deus. A história está na sua mão. Nunca pode faltar na nossa vida a esperança. E o que é ter esperança?
Em primeiro lugar, viver com uma expectativa. João Batista, na sua pregação, falava de duas coisas: da expectativa da visita do Senhor e da conversão. Claro, porque o Senhor vem, então a gente deve se converter. São esses dois aspectos da sua pregação: a esperança e a conversão. E hoje, falando da esperança, em primeiro lugar, viver com esperança é viver com uma expectativa, é crer de fato que Deus não se afastou, não está distante, mas que Ele opera e vai operar grandes coisas em nós e por meio de nós. O povo de Israel tinha passado por muitas dificuldades, por séculos e séculos de dificuldades, de violência, de perseguições. E no entanto, para esse povo, quase 400 anos depois do último profeta, João Batista fala: reacendam as esperanças, não percam, o Senhor vem. Parece que demora, mas não, Ele de fato vem, em pessoa. Ele fala: eu não sou digno sequer de desamarrar suas sandálias. Todo mundo olhava para João Batista e sabia que ele era um profeta, era claro nele que ele era um profeta. E a gente sabe muito bem que os profetas não tinham medo nem de colocar o dedo no rosto dos reis para chamar a atenção. Agora, quem é esse que vem, que nem um profeta enviado por Deus é digno de desamarrar as sandálias? É o próprio Senhor do universo. É o mesmo Senhor que nos fala hoje. Crer que Deus vai operar grandes coisas na nossa vida e por meio de nós. Não achar que a gente já sabe tudo o que vai acontecer. É saber dizer com o salmista de hoje: quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Se a gente vem na missa, se a gente lê a Bíblia em casa querendo ouvir o que o Senhor irá falar, Ele fala, porque Ele está vivo. Ele tem uma boa notícia para nos dar. É muito ruim uma pessoa que perdeu essa esperança em Deus, que é capaz de nos salvar e nos consolar. Se encontramos alguém que está dessa forma, a gente deve rezar por essa pessoa. E temos que ser uma presença na vida dela. Às vezes a gente não consegue só com as palavras retornar a esperança na vida daquela pessoa, mas a gente pode talvez com a nossa presença, com a nossa vida, também ajudar essa pessoa a voltar a ter esperança. É muito comum, muitos jovens que vivem sem esperança. Às vezes a gente até conversa com jovens, né? Perguntando o que você pensa da vida, o que você pensa em fazer. Às vezes nem esperança humana eles têm. Pessoas às vezes não têm aspirações, né? É necessário ter aspirações humanas e principalmente sobrenaturais, do céu, da vida divina, de vocação. A nossa vida é uma vida de expectativa, de grandes coisas e do consolo de Deus. Consolai o meu povo, consolai, diz o profeta Isaías para o povo que estava cabisbaixo diante das desgraças que tinham acontecido pelos seus pecados. A esperança é a esperança da justiça de Deus, do céu. Nunca perder essa esperança de que Deus é justo, de que Ele pode trazer a paz, Ele pode retificar tudo, até as piores situações. E principalmente, estar sempre atento e disposto a ouvir e reconhecer a sua voz. Isso se consegue por meio da leitura da sua palavra, todos os dias. Em segundo lugar, esperança é saber esperar. Saber afinar o nosso tempo com a sabedoria de Deus, as demoras de Deus. São Pedro fala na sua carta hoje, Ele não está se demorando, Ele está exercendo misericórdia para conosco, paciência. Viver como cristão é aprender a esperar os tempos de Deus. Temos desejos de muitas coisas, mas só Deus sabe se essas coisas são realmente boas mesmo e qual é o momento em que elas são boas. Saber esperar significa confiar na bondade e na sabedoria de Deus, que é maior do que a nossa sabedoria. E isso se obtém por meio da oração, do silêncio e do oferecimento. Oração todos os dias, silêncio e oferecimento em confiança para Deus. A gente pode oferecer para Ele tudo, até as coisas ruins.
O terceiro aspecto é a ação. O povo ia para o deserto para encontrar João Batista, caminhava longas distâncias, confessava os seus pecados, se propunha a viver uma vida nova. A esperança cristã é uma espera ativa, não passiva. Diz o Concílio Vaticano II que a nossa esperança no céu nunca nos deve afastar das responsabilidades daqui. Pelo contrário, temos esperança que já cooperando com Deus nesta vida, estamos de certo modo nos preparando para o céu. O céu não é somente repouso. A gente fala o repouso eterno em contraste com o lado ruim do cansaço desta vida. Mas Santa Teresinha diz que passaria a eternidade fazendo bem sobre a terra. Quer dizer, existe atividade constante no céu. Esperar significa também dar passos, mesmo que pequenos. João vestia pele de camelo e comia gafanhotos e mel. Quer dizer, ele se vestia com simplicidade, ele anunciava a vinda do Senhor não somente com palavras, mas com a sua própria vida. As pessoas olhavam para ele e viam que Deus queria dizer algo. Ele anunciava o Senhor, a vinda do Senhor, vivendo uma vida de total confiança na sua providência, não apenas com palavras. A nossa esperança deve ser sempre uma esperança com um propósito concreto. Quando esperamos algo de Deus, a gente sempre pode dar um primeiro passo, às vezes um pequeno passo. Talvez a gente não consiga fazer algo grande, mas algo pequeno a gente sempre pode fazer. Que o Senhor nos fortaleça a esperança, que nos reacenda em nós o desejo da sua visita, que nos faça perseverantes, mesmo nas dificuldades, capazes de esperar os tempos dele, e que nos ajude a dar sempre um passo, mesmo que pequeno. Amém.